Uau! Então o tema que você gostaria de se aprofundar é melisma. Isso. Nossa, que interessante, Natan. Uau! E aí, assim, tá? Só para me localizar, como foi o seu contato com isso? Da onde veio essa ideia de melisma? E aí, por que você quer saber sobre isso também, né? E você tem Isso. toda a razão. Tem a ver com o canto, né? O melisma. Então a gente sempre Exato. atrela a voz, esse termo, né? E Isso. aí, da onde veio essa ideia assim de De onde estudar veio melisma? essa minha curiosidade, digamos assim, né? Hum, Quando eu estava fazendo aulas com a Jéssica, a gente começou a aprender, por exemplo, sobre falsete. E aí eu fui pegando algumas aulas aqui na internet, no Cifra Club, e começou a aparecer outras aulas. E o hum, melisma foi uma técnica assim que eu gostei, assim, amor à primeira vista, sabe? ó, sim. É, e assim, eu tentei fazer com os exercícios que passaram e tentei aplicar nas músicas que eu geralmente gosto, né, de tentar cantar. Até para tentar não imitar o cantor original e imprimir a minha própria musicalidade dentro da música. Arrasou. Porém, como eu não tinha a técnica apropriada, Hum. saía mais como um vibrato desafinado do que outra coisa. Ah, tá, legal. Entendo. Uau, então você não só pesquisou sobre o tema, mas você tentou entrar em contato com os materiais que você encontrou na internet e tudo mais, e você tentou já botar no seu repertório, né? Então É, eu isso é a tentei coisa mais aplicar, legal. eu tentei aplicar, só que eu diria que eu não fui bem sucedido. Você Bom, queria ir também, melhor, é isso. olha só o cara que eu fui olha só a música que eu fui tentar aplicar o melisma. A Rebirth do Edu Falaschi. É difícil. É, só pra você ter uma ideia. É, já Aí não tentou no ajuda alto muito. nível, né, senhor Natan? Nada de pensar do mais simples para o mais complexo. Ele já chutou a porta, já foi no mais complexo. Mas legal, é melhor a gente fazer assim do que não fazer, né? E ficar talvez só com o teórico encucado. Você experimentou, então melhor, massa. Você teve uma experiência. Sim, Uau, não- legal, foi um massa. fracasso, mas Ah, será que foi um fracasso? Ou será que não foi uma oportunidade de você experimentar e ver que talvez você poderia fazer com uma música um pouquinho mais simples primeiro, é, né? isso também. Isso também. Se bem que essa música não é tão complexa, tá? Uhum. Não no sentido harmônico, eu já vi a harmonia dessa música, é bem difícil mesmo, mas até letra em inglês, assim, fácil a tradução. E uma vez eu vi uma aula sua onde você pediu para a aluna dar uma definição, digamos assim, do que seria o tema que ela tinha escolhido. Ah, boa. Você se lembra? Eu A pedi para menina, Rafaela, né? De acho que ela percepção, tinha não pedido, foi? acho que ela tinha pedido um negócio de harmonia funcional, alguma coisa Ah, assim. então foi a Isabela. Então foi a primeira live que a gente falou sobre funções harmônicas, né? Isso. É. Aí, na minha concepção, né, o que seria o melisma? Isso mesmo, Técnica eu quero vo... saber. O que que o Natan Isso. acha que é melisma? É técnica vocal que serve para enfeitar um trecho musical em que consiste em cantar em que consiste cantar notas de maneira organizada e ao mesmo tempo aleatória. Nossa senhora, o menino estudou, hein? Aí você pensa, mas como é que Hum. pode ser organizado e aleatório ao mesmo tempo? Essa é a Veja, música, né? Como pode, veja, então? Hum. veja, organizado no sentido de que
todas as músicas são construídas com base em uma escala, Isso, certo? sim. Porém eu digo aleatório no sentido de que as notas não são cantadas em ordem. Isso Você mesmo. pode estar, você pode estar sei lá, no terceiro grau da escala, jogar para o sétimo, depois voltar para o segundo, não sei. Pode ou se pode, é livre, né? É uma criação. E por isso que eu digo que ao mesmo tempo que é organizado, é aleatório. Nossa, demais, eu adorei sua Entendeu? escolha. Entendi, adorei a sua escolha. Olha, muito Ah, legal. obrigado. E fica isso com você, Natan. Eu acho que é uma coisa muito linda que você observou, né? Então, eu parto de uma organização que pode ser um centro tonal ou talvez modal, por que não, né? Um modo Sim, também é uma sequência de sons, né? E eu entendi o que você disse, né? Quando você se refere que eu posso construir o melisma de acordo com o ambiente sonoro que eu estou, né? Não precisa ser desculpa, tonal, pode cortou, ser não uma entendi a sua sequência frase. modal. Ah, desculpa. Tá melhor agora? Não, Eu tudo bem, disse é que que eu deu acho uma cortadinha incrível. ali. Ah, não, não, beleza. Acontece. Então, eu disse que quando você fala sobre aleatoriedade, né? Aleatoriedade, assim que fala, o que é aleatório, acho que é. Isso, Você pode não você não precisa estar somente no ambiente tonal, mas no ambiente sonoro, né? A gente pode pensar num modalismo, por que não? Também é uma sequência, né? Como você disse, exato. eu Tanto tenho que o uma modalismo sucessão. veio antes até, né? O Sim, modalismo exato, veio veio antes até. antes. Ou sim, e muito, Porque, eu, muito mais, porque, mais antigo. porque historicamente falando, isso aí eu vi até numa aula que eu assisti uma vez, o Hum. modalismo o tonalismo, desculpa, veio a partir do barroco, Foi na da música, transição, isso, da exatamente, no século música XIX. barroca, e o cara que ouviu o vídeo até deu um exemplo de que um cara que tem essa música de tonalismo muito enraizada é o Hum, Paul McCartney, por exemplo. hum. Sim, sim, ele faz as coisas completamente tonais. Uma coisa Sim, importante, Natan, de a gente começar esse assunto é lembrar que o melisma é uma coisa muito, muito, muito anterior ao modalismo até, tá bom? A gente tem melisma antes da organização do canto gregoriano. O melisma é uma prática que vem antes lá do século IX, antes assim. Então, olha que interessante, né? Hoje a gente pensa no melisma, sei lá, talvez a Whitney Houston, né? A Mariah Carey, fazendo aqueles enfeites, como você disse. Mas a palavra melisma, dando uma resumida nessa sua ótima definição, que eu gostei muito que você disse sobre o que é aleatório, e eu posso sim, a partir de uma organização, usar o que é aleatório, né, em relação à sequência musical, ela vem lá quando a gente começa a relacionar linhas vocais. certo. Antes do Papa Gregório, Natan, organizar os cantos litúrgicos, os cantos religiosos que eram feitos na igreja cristã, né? Sim, A gente tem o quê? Cantos chamado cantochão, que não teve uma organização tá. do Papa Gregório, né? E esse cantochão ele era realizado em cada igreja em um formato, porque as comunidades eram diferentes. E aí houve lá um conselho, uma reunião dos religiosos, e então o Papa Gregório, que era o Papa na época, convidou os músicos a organizarem essas práticas. Então, os cantos começaram a ser padronizados e tudo mais, mas eles eram em uníssono. Os cantos eram em uníssono. E a coisa mais linda, a gente vê esses cantos e a prática deles. Então, nesse momento, os melismas já existiam. E o que é Nossa. a técnica, como você disse, né? Quando a gente usa a palavra técnica, às vezes eu fico pensando assim, será que a gente está tão amedrontado de a música ser muito teórica? Mas a gente precisa saber o como fazer, né? Então, eu não Sim. sei se te contempla agora a gente falar um pouquinho do como fazer e da onde veio o melisma, né? Da onde veio
da onde veio e como ele é usado hoje, né? Que é um assunto que daria para escrever uma dissertação de mestrado sobre isso tranquilamente. Então, O, tecnicamente, pois não. o Pedro, né, fez um mestrado agora há pouco, Sim, podia sim. fazer Podia, uma né? tese. Mas o tema dele é outro. O tema dele é outra coisa, é Não, comunicação, ó. não, Mas tudo enfim, bem. né? Convida Não, ele, Natan. Convida ele. quem sabe? Então, olha só, vou te dar um exemplo. E aí depois você pode até tentar fazer, tá? Vou te dar um exemplo. A técnica do melisma. É eu entender que lá naquela prática lá antiga, eu poderia ter ou tinha uma sílaba do texto para Uhum. cada nota. Uma Tá. sílaba do texto. Nesse momento da música pré-gregoriana e depois da organização do Papa Gregório, a gente não tinha linhas polifônicas. A maioria das práticas musicais religiosas, claro, eram litúrgicas em uníssono, uma linha só, chamada música monofônica. Música monofônica, olha só. Um monofônica som, então um som. Olha que coisa legal. E nessa prática do uníssono já dá para pensar em melisma. Porque se eu for pensar que o texto poderia ser interpretado assim, lembrando que era o texto o grande condutor rítmico dessa época. Apesar dos Sim. músicos fazerem múltiplas divisões rítmicas, Natan, eles não tinham como grafar o jeito. Eles faziam, mas não tinha um jeito de pensar, olha, a música era em dois, não tinha nem notação musical ainda, né? A gente ainda tá na época dos neumas e tudo mais. Neumas eram aqueles sinais que os religiosos colocavam em cima do texto para lembrar se o som iria para o agudo, se ele iria para o grave, que direcionalidade o som teria. Então, olha só, eu vou usar um termo aqui, sei lá, uma palavra que me veio agora, que não tem nada a ver com o texto religioso, mas é uma palavra que todo mundo pode pensar. Se a gente for pensar na palavra batata, né? Eu tenho três Uhum. sílabas, batata, né? Certo. Eu posso cantar um som para cada sílaba, certo? Assim, vou te dar um exemplo. Batata ou batata. Voltando. Nessa, a direção tanto faz, mas qual que é a característica? Eu estou usando um som para cada Sílaba. sílaba da palavra. Isso lá nessa época, nessa prática do canto gregoriano, era chamado canto silábico, porque para cada sílaba eu só tinha um som, Certo. né? Aí eu posso fazer vários sons para cada sílaba. Eu posso fazer ba, tá. Então, o que que eu fiz? Eu peguei várias notas aleatoriamente, como você falou. Claro que tem uma intuição aqui em mim, né? Não veio do nada. Mas o que que eu fiz então? Eu peguei uma sílaba e na sua percepção, o que que eu fiz? É, você cantou, você cantou sílabas com tom, com notas diferentes dentro de uma mesma escala. Pronto, né? Então, foi isso aqui que a minha amiga Lari maravilhosa tá falando. A gente fez quase que uma melodia dentro de uma sílaba. Esse era o tal chamado canto melismático. Se o primeiro que eu te Ah, falei era chamado canto silábico, né? Porque eu encaixava, né, Natan, uma sílaba em cada som, que é um pouco mais fácil. Vamos lá, né? Vamos lá para pensar. Eu agora, com a evolução da música, com a prática, com as múltiplas maneiras das comunidades arranjarem os cantos gregorianos da forma deles,
Fazendo só um parênteses, tá? Eu tô falando aqui da música religiosa, mas a música popular tacava a vida lá fora da igreja, tá? Com todos os instrumentos, um monte de coisa acontecendo que era diferente da prática litúrgica. Então, só pra gente não ter Claro, uma visão romantizada, né? De que a música cristã, ninguém fazia música popular, ninguém tocava um tamborzinho. Tocava pra caramba e é igual hoje, tá? A gente acha que a humanidade mudou demais. Às vezes eu fico pensando, será que a gente mudou tanto assim, né? A gente tem sim, as benesses ou não da tecnologia. Mas olha que coisa interessante. Só que essa prática melismática, ela teve um papel de múltiplas transformações no decorrer da história da música, né? E como é importante a gente observar que não é só nesse momento da música ocidental, né? Acho demais. Aqui o Tai tá falando que ele lembrou da música árabe oriental antiga. Olha, por isso foi banido da igreja. É verdade. Real. Então, olha, né? A música oriental tem a sua contribuição também. Eu citei aqui um exemplo que é mais do que eu conheço, né? Que é a música ocidental. Mas isso rolava no Oriente pra caramba. Hoje, se a gente for pensar, né, nas ragas indianas, se eu não me engano, são 47 escalas indianas. E eles cantam intervalos menores que nós ocidentais. Eles têm a capacidade de cantar intervalos menores que um semitom. Então, pra gente, pode soar um enfeite, assim como você disse. E não, olha só, faz parte da escala deles, né? No que está baseada a música erudita deles. Então, uhum, acho super importante a gente né, observar essas múltiplas possibilidades dessa palavra melisma. Mas olha sim, só, e na música, né? E na nossa música ocidental, né? Você citou aí um cantor pop super legal, que tem a voz afinada e que enfeita a melodia que ele tem, né? E aí, o que é legal também de pensar, fico pensando, quando a gente está desempenhando um repertório vocal, a gente tem o costume de falar melisma, porque a gente está percorrendo várias notas para chegar talvez naquela da melodia, né? Eu estou enfeitando, ampliando a melodia. E se uhum, a gente for enfeitar algo que é instrumental? A gente não fala melisma, a gente costuma falar ornamento. Acho que é uma coisa sim. legal também da gente comparar, né? Você já ouviu falar sobre isso, Nathan? Ornamentos? Já no, sim, na prática de violão mesmo, a gente usa como ornamento, por exemplo, sei lá, bend, slide, vibrato, é, sei lá, Apojatura? também harmônico artificial, harmônico natural, Pronto. Isso são maneiras de ornamentar, né? sim, E aí você falou dos primórdios da música tonal, né? Como que isso foi chegando pra gente, né? Como isso foi chegando e se transformando. Se a gente for pensar lá no barroco, né? A prima prática, a segunda prática, né? A prima prática tinha um pouco mais a ver com uma música que estava começando a ter sonoridades acordais, não harmonia e não tonalidade ainda. Porque a tonalidade ela vai ser desenhada assim mesmo lá quando o Jean-Philippe Rameau escreve um livro chamado L'Istituzione Armonica, em 1722, que ele começa a falar da relação entre os acordes. Então, até aí existiam sim ignora minhas sonoridades. caras de espanto. É nada, é um livro que ele fala sobre harmonia, sobre acordes, sobre a possibilidade de organizar sonoridades por terças, como você faz no violão, quando você toca um acorde no violão, por exemplo, ou no piano, ou quando você arpeja um acorde na voz, né? Quando você faz É, lá, quando, do, mi, do, lá, você tá fazendo um arpejo de um tem acorde. aquela história de empilhamento de terça, né, que a gente aprende. Pronto, isso. Pronto. Empilhar terças não necessariamente forma harmonia. É uma prática da harmonia, o empilhamento de terças, ou a organização da sonoridade em terças. Mas, por exemplo, eu posso falar nos primórdios do barroco, sei lá, em madrigais de Monteverdi, é que Monteverdi já estava 1600, né? Começou o século XVII, então aí sim a Renascença já tinha se dissolvido bastante, se diluído, virado, assim, às vezes uma prática muito ornamentada, a Renascença, que tem uma herança enorme do canto gregoriano, né?
quantas vezes, eu não sei quanto você já ouviu dessas práticas, mas era muito comum em muitos gêneros vocais da Renascença começar com um trechinho de canto gregoriano, né? Sei lá, aleluia. E É, aí, tem uma música de um cantor que ele até já faleceu ano passado, que aliás para mim foi um choque, que ah, foi o André Matos. André Matos não conheço, olha só. Você pode contar Ele pra mim quem é o André Matos? ele foi o primeiro vocalista do Angra Ah, primeiro Antes vocalista do do Edu Angra. Falaschi, e tem uma música dele que é a Fairy Tale. Fairy Que, Tale, uau, que fofa. Será que é uma música que fofa? Não é, né? não, Não é, né? só Nada que do Angra pode ser fofo. não, só que na verdade essa música ele fez solo. Ah, legal. Então, só que o que eu quero chegar é o seguinte, a música Hum. começa com um canto gregoriano. Ah, olha que demais! Olha que demais. Começa com canto gregoriano. E tem E aí, melisma, Natan? de, Tem? oi? E tem melisma. É, melisma eu não lembro, mas eu lembro que ele, numa entrevista, falou que tinha um falsete proposital dentro da Ah, música. falsete. Ah, É, mas não interessante. melisma. Que é uma outra coisa, né? Que é É, uma outra coisa. é uma outra coisa. Uhum. Só que eu lembro que essa música tem um pouco de canto gregoriano antes mesmo dele entrar com a melodia do piano. Olha que demais. E é uma música atual, né? Então que só tá carregando uma herança nossa lá dos ocidentais, né? Lá de trás. Sim. Demais. E deve ter um super contraste, né? Esse momento da Ó, música que começa com canto gregoriano, aí se desenvolve o que tinha que se desenvolver, talvez entrar alguns instrumentos e tudo mais. ele começa com o canto gregoriano, depois ele vai com a voz suave e depois evolui até Hum, chegar nos berros olha só. de heavy metal mesmo. E de heavy metal, que talvez misture alguma coisa de belting, né? Com esse Sim, canto massa. Arrasou. exatamente. Que legal, né? E aí tudo bem isso acontecer. Eu acho que a arte, ela possibilita mil possibilidades, né? E que legal você reconhecer isso, né? E a gente poder estar falando desse assunto que eu nunca imaginei na vida que você fosse perguntar isso. Eu acho muito legal porque eu também estou revisitando algumas coisas. É, só para Foi pega de surpresa, né? Como eu fui pega falei. de surpresa, mas é uma surpresa boa. Só para talvez eu tentar seguir uma certa cronologia para a gente organizar esse pensamento e chegar no hoje, né? Chegar no hoje, como que isso acontece? A gente falou da prática do canto gregoriano que durou 1000 anos, tá? 1000 anos. Se a gente for ver durante a história da música, o quanto que essa prática do canto gregoriano influenciou, né, a, a nossa música, né? E lembra que isso não é tonal, né? Não é tonal, é modal. Então é muito comum Sim, a o gente modalismo veio ouvir bem antes, né? muito antes, exato. Então a gente ouvir muito, muito, muito melisma. Quer ouvir um melisma? Digita lá no Google. Práticas de canto gregoriano. Vai surgir um monte de coisa e certeza que você vai ouvir uma palavra geralmente em latim, porque era a língua oficial da igreja. Então você vai ouvir Kyrie Sim, tanto, eleison, Christi eleison, Agnus Dei, né? E todos os sim, textos, tanto enfim. que essa música que eu tinha te falado do André Matos, essa parte do canto gregoriano é em Latim. latim. Ó, É, não é à toa, né? Não é à toa. Ah, ele ele acordou e foi falou: ah, vou fazer um reviver a canto. história. Claro, exatamente, né? Ele não acordou e falou: ah, hoje eu vou cantar um rock que começa com canto gregoriano em latim. Né? Ele não Ah, acordou, não. né? Tem todo um desenrolar histórico nisso. É, o Né? cara não era fraco. O cara era maestro, Claro. vocalista, pianista, Oh, e eu acho super compositor. incrível. Compositor, performer, né, Natan? Porque Sim, ele não fez. Então, imagina quantas habilidades, né? Quantas habilidades simultâneas.
Agora, uma outra, acho que curiosidade sobre melisma, que é o seu tema, a sua vontade de aprender Folha. a fazer, isso que eu entendi, né? Que Isso, você sim. gostaria de conseguir executar melisma. Tá, mas e aí, o que que essa história do canto gregoriano vai me ajudar a saber disso? Primeiro, a saber que você, se for compor ou enfeitar uma música do seu repertório, você pode usar essas práticas, a prática silábica, que você canta uma sílaba por nota, ou a melismática, que você vai enfeitar uma sílaba com diversas notas que pertencem àquele ambiente. Pode ser modal, pode ser tonal, pode ser politonal, pode ser atonal. Então, tudo bem, né? Tudo bem. Agora, assim, na história da música, aconteceu, aí veio a Idade Média, né? O que que acontece na polifonia rústica lá? Depois desse monte de organização do Papa Gregório. Olha só, Nathan, na França, na Catedral de Notre-Dame, existiam dois caras bem importantes para a música tonal, o Leonin e o Perotin. Eles eram o mestre de capela. O que era o mestre de capela? Era um padre responsável por todo o ofício musical daquela capela, daquela igreja. E é uma igreja importantíssima até hoje. Ela até pegou fogo, né? Recentemente aí. Então é uma Ah, catedral sim. que foi onde nasceu a polifonia. Então, olha só, eu acho que um belo dia, sei lá, alguém se encheu o saco de cantar em uníssono. Então, o que que aconteceu? Começou, nasceu uma outra linha aqui em cima, ó. Então começou essa linha a ser cantada, mas uma outra coisa nasceu aqui, ó. Então eu ouço uma coexistência sonora. Isso daqui vai se chamar o quê? Órgão. Órgão, que é uma linha de, né, uma linha vocal e outra aqui por cima. E essa sobreposição vai gerar intervalos, concorda? Vai gerar Sim. intervalos. Então, às vezes, Nathan, olha só, uma linha era bem silábica, né? Sei lá, Kyrie, Kyrie. E aqui de cima tava Kyrie, Kyrie. Horas assim, né? Muitos momentos. E esse é o começo da nossa polifonia. O que é a polifonia? Contrastando com a monodia, que é o canto gregoriano, que tem esse nome, né? Monodia, eu posso dizer que logo depois da monodia, começou a existir essa prática de sobrepor linhas, melodias, sobrepor melodias. E aí a gente tem o começo de tudo, que eu acho lindo, que é o começo da música tonal. Quando eu começo a relacionar duas linhas. E aí aqui no meio acontece uma sonoridade. Vou te dar um exemplo no piano básico, assim, sei lá. Então, uma linha, por exemplo, fica bem parada, com notas longas, e aí cada nota longa eu vou ter uma sílaba de uma palavra. Olha que lindo. Então, em outras palavras, numa linha você está sustentando as notas e na outra, em contrapartida, enquanto uma está sendo sustentada, a outra está fazendo uma dança por cima em que as notas Exato. podem se sobrepor. Exato. Você falou uma metáfora linda. É uma dança mesmo, né? É uma dança. Geralmente, nesse início, as notas mais graves e sustentadas, como você bem observou, ficavam com a voz mais grave. E a voz um pouco mais aguda, geralmente ficava com essa parte de subdividir os valores e, claro, fazer os melismas, fazer os enfeites. Certo? Olha só. Isso poderia ser feito de algumas formas. Eu vou te falar só três básicas. Eu poderia fazer isso de uma forma que se chamava órgão paralelo, que eram as notas indo juntas. Aí era o que? Era um canto silábico. Eu poderia fazer isso aqui, né? Eu poderia ter uma direção paralela. Então eu chamava isso de órgão paralelo, duas linhas melódicas, se uma subia, a outra também subia. Se uma fazia um salto de terça, um intervalo de terça ascendente, a outra também fazia. Se descia uma Quase, terça, a outra linha também descia. é quase um contraponto paralelo, né?
É um contraponto paralelo. É que eles só não tinham esse nome para dar, mas era um contraponto. É que Não, ainda, não é ainda paralelo, né? Tem um outro nome, só que me fugiu agora. Só que é isso, esse é só que é isso, né? paralelo. Ah, São não, duas esse. linhas Ah, vindo. é, São duas linhas vindo na mesma. direção. Crescendo simultaneamente, né? Ascendente? É isso que você quer falar? É Não. isso, acho que é contraponto ascendente, alguma coisa assim, eu não Isso, lembro. isso. Mas pode ser descendente também nesse momento. Tudo bem. É paralelo no que eu digo que eles vão para a mesma direção. Se um Junto, sobe, outro sobe, simultâneo. Exatamente. Então, esse é o sim, chamado órgano paralelo. Tinha melisma? Não, porque os dois até poderia ter, mas os dois fariam melismas juntos, né? Eles poderiam sim. dividir a sílaba, mas juntos. Tem um que eu acho super difícil, que é o órgão de movimento contrário, né? Eu tô aqui, um desce, um sobe. Então tem esse movimento e tem o tal órgão que vai ser de movimento oblíquo. Uma vai ficar muito parada e a outra se move, Sim. né? Isso causa um efeito lindo. Então isso causa um efeito muito legal. Esse movimento oblíquo, enquanto uma voz fica parada e a outra se move. Depois pode até Uma voz está alternar. se sustentando assim a harmonia, enquanto a melodia está caminhando sobre diversas linhas da escala Exatamente musical. isso. Exatamente isso. É isso hoje em dia, olha, não é muito bom a gente viver nesse momento e poder dar nome para essas coisas. Lá no século XII, no século XIII, eles não tinham esse nome para dar. Não tinha harmonia, não tinha esse nome, mas agora a gente entende que pode sim ser um apoio harmônico, né, para essas notas Sim, acontecerem em cima. Uma coisa importante, Natan, é lembrar que esse foi o começo da polifonia vocal ocidental. Oriental, a gente tem mil outras práticas, né? Que eu não sou uma pessoa assim muito sabida desse assunto, infelizmente. E até uma coisa importante da gente observar, como nosso ensino é europeu. Eu fico pensando, por exemplo, nas práticas indígenas de canto, as práticas indígenas dos índios Craô, dos índios Tupi-Guarani, as práticas indígenas do Caipó-Suruí, do Caeté-Suruí, desculpa. Tem muitas práticas de cantos indígenas polifônicas maravilhosas. Mas como o nosso ensino, Natan, é europeu, o que a gente aprende? Essas coisas que eu tô te falando. Eu não sei musicalmente exatamente o que faz, por exemplo, uma tribo do Paiter Suruí ou dos Tupi-Guarani. Mas eles têm práticas desta forma maravilhosas, né? De 1500 para antes, talvez, né? Então, infelizmente, o nosso ensino musical ele é colonizado. Assim como são vários outros ensinos, não só o musical, mas o histórico, o econômico, né? A gente começa a estudar o Brasil a partir de 1500, o que é um tremendo buraco de colonização, né? Então isso é é. super importante a gente observar. Assim como na música aconteceu muita coisa antes mesmo do modalismo, muito antes do descobrimento do Brasil, quanta coisa aconteceu? Exatamente. E a gente não tem essa informação, né? Os portugueses vieram aqui, invadiram as terras, mataram todo mundo e a gente aprende a música e a história a partir desse ponto de vista colonizador. Então é muito Sim, importante que a gente se informe. Hoje em dia, a gente tem múltiplas maneiras de aprender sobre as nossas heranças indígenas maravilhosas, as nossas heranças de negros vindos de África, e a mistura disso tudo, que é a nossa identidade. Então, só abrir esse parênteses, porque a gente tem melisma não só na música oriental, na ópera, nos coros de ópera ou numa área uma área da capo, por exemplo. A área da capo é um gênero musical que sempre o cantor repete a melodia com um monte de ornamentos. E isso é maravilhoso. É lindo a gente saber disso? É, mas também é importante a gente saber dos nossos cantos indígenas. A gente saber quantas etnias foram completamente dizimadas.
certo? Sim. E hoje a gente tem um pouco menos de 10% do que havia de indígenas aqui, antes dos europeus chegarem, transmitirem um monte de doenças e a gente ficar, a gente que eu digo brasileiro, né? Ficar bem Ah, sim. doente e tudo mais. E a gente tem vários materiais para isso. Depois, se você quiser ou quem quiser, eu posso mandar esses materiais. A gente tem hoje em dia pesquisas incríveis da Berenice de Almeida, que é uma supermestra, da Magda Pucci, sobre os cantos indígenas. Tem o livro Os Cantos da Floresta, que tem partituras de pesquisa de campo, e aí a gente pode observar isso melhor, né? Tem a maravilhosa Marlui Miranda também, mestra que aprendeu isso tudo, e tem no canto dela uma ideia de misturar o jazz com a música indígena. Por que não? Se o cantor do Angra colocou um canto gregoriano antes do rock dele, e legal, porque querendo ou não, né, Nathan? É dali que veio. É ali a Sim, semente. Faz exatamente. sentido? Faz sentido isso pra você? Como é isso pra você? Faz, né? É complexo, mas faz muito sentido. É complexo. É complexo, né? E aí eu gostaria de te contar e citar o José Ramos Tinhorão, que tem livros maravilhosos, com uma linguagem muito fácil, que conta da história musical, não só do ponto de vista técnico musical, mas do ponto de vista social, porque a música é um resultado de trocas humanas. Então é muito Sim. importante a gente lembrar disso, né? A gente está falando aqui de uma coisa maravilhosa que você quer estudar, que é melisma. Mas eu, por exemplo, como regente coral, pum, já vem na minha cabeça o quê? Canto gregoriano. Porque a gente é colonizado, né? Mas antes do canto gregoriano, muito antes, os indígenas estavam aqui talvez fazendo melismas incríveis. Mas a gente não tem a história dos melismas indígenas. A gente tem a história dos melismas da Idade Média, do canto gregoriano, da escola do canto-chão, e que influenciou toda a nossa música ocidental, né? Tudo tá lá. A nossa grande herança é vocal. E por que que quando você diz escala, eu acho super incrível? Porque a nossa herança, ela é escalar, sim. Né? O canto gregoriano ele se baseava nas escalas e na distribuição do texto em latim, nessas escalas para quê? Para memorizar os textos bíblicos. Por isso que os caras cantavam. Né? Então era essa a ideia. A gente memorizar um texto. É muito mais difícil você memorizar suas palavras do que a melodia. Não sei se para você é assim, para mim é. É, eu concordo com você. Tanto que uma vez eu estava vendo uma aula, aí um professor falou assim: pensa comigo, quando Hum. você vai falar assim, ah, você lembra aquela música? O que que você lembra primeiro? O que que você canta, na verdade? A melodia ou a harmonia? A A melodia, melodia. né? A melodia. Por exemplo, ele Faz estava sentido. falando do violão instrumental, né? Hum. Aí ele falou assim: se você fica dando só a primeira nota e depois em silêncio, a pessoa não vai saber. Agora, se você dá a melodia, é capaz que, sei lá, 90% vai descobrir que música que é. Eu sinto assim também. Eu sinto assim também. A melodia traz mais do que a música, né? Do que a música toda, do que só a harmonia. E aí te falo uma coisa muito legal. Tem harmonias, pelo menos da nossa música popular, que são iguaizinhas. A harmonia Sim, é tudo igual e muda só a sim, melodia. Essas músicas que tocam no rádio, você pode tocar eu poderia te dar enormes exemplos aqui disso, né? sim. Isso é um assunto, daria uma outra aula, isso, né? Como que as Assim, melodias se conservam? assim, o mesmo professor que falou isso, falou, se você pensar na parte de campo harmônico, Uhum. metade ou mais da metade das músicas que tocam hoje em dia estão pautadas dentro de uma única sequência. É meio isso mesmo. É meio isso mesmo, né? E aí você Ixi, vai ver, e aí você vai ver, a única diferença que tem é um intervalo ou outro. ou outro. É isso mesmo. Ao invés, por exemplo, da pessoa tocar, sei lá, Sol, Mi menor, Dó e Ré. No Mi menor, em vez de tocar Mi menor igual todo mundo, ela toca Mi menor com sétimo. Pronto, que não muda nada, né? Vamos pensar isso, né? A função fica igual, ganha uma dissonância, mas, né?
a função fica igual, né? Considerando que a sétima faz parte da, da, Da tríade, sequen, né? da, Da da, sequência. da construção, digamos assim, né? Da tétrade do acorde, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu achei muito legal quando você falou isso. Ela praticamente faz parte, né? Os músicos bem ligados ao jazz e à música popular brasileira, quando você fala Mi menor, a sétima já está inclusa, ela não está fora. Né? Se você não quiser a sétima, você vai ter que escrever na cifra, porque Mi menor para ele já tem sétima. Né? Então isso é bem importante. Geralmente é a sétima do campo harmônico, né? A sétima diatônica, como você disse. Então não Sim, muda muita coisa, né? Então, como é exato. importante, não Não tem muda a nenhum escuta muito. empréstimo dentro de escala, né? Nenhum empréstimo, nenhuma dominante individual, aí fica aquela diatonia, né? Que pode ser monótona, né? E Sim, olha que interessante esse termo, né? Monótono, monotônico, né? Um só som, monotônico. sim. Geralmente a gente usa esse termo para falar, aquela pessoa é uma entediosa, que saco, né? Monotônico, né? A gente tem essa mania de falar isso. Nossa, assim, vai parecer que eu tô xingando o professor, mas não é isso. Mas você Não já é viu aqueles isso. professores? Mas você já viu aqueles professores que falam tudo no mesmo tom quando vai dar Dá um aula? pouco de agonia. Ou seja, ou É muito chato. é muito chato, não engaja, né? A gente quer dormir ou se jogar do quinto andar, né? É isso Então aí. é isso mesmo. Então, olha só, né? Pensando em tudo isso que a gente falou sobre o melisma, na Idade Média ele vai ter esse momento de ajudar a compor a polifonia vocal, a polifonia, como eu posso dizer, arcaica, assim. A gente vai ter depois várias sobreposições vocais, até chegar a 40 vozes, né, na Renascença. Tem várias missas que tem múltiplas vozes, 8 vozes, 16 vozes, coros duplos, cada coro com 8 vozes, ou cada coro a 6 vozes. Depois a gente tem no Barroco, talvez, o madrigal clássico, né, de Monteverdi, que é a 5 vozes, né, soprano, barítono, tenor 1, tenor 2 e baixos, né. Então, como é importante a gente ver como esses melismas, eles enriqueceram não só uma melodia, mas eles enriqueceram possibilidades, né? Assim, criaram possibilidades dessa linha, Natan, ser mais plural, ser mais múltipla, né? Esses melismas Exato. muitas vezes não eram escritos. Conforme como eu posso dizer, o nascimento e o desenvolvimento do sistema de notação musical, muitos desses melismas viraram parte estrutural da melodia, né? E muitos deles não eram grafados. No meio do barroco existiam os ornamentos, né? O barroco foi uma época de muita ornamentação, né? O nome já diz, a gente fala, isso aqui é um rococó, essa coisa tá muito rococó, tá muito exagerada. Então, o barítono, o barroco foi o momento dessa extravagância ornamental. E aí, a gente tinha múltiplas maneiras de ornamentar. Se falava de ornamentação francesa, ornamentação italiana, ornamentação alemã, e nenhuma era igual à outra. Olha só a complexidade. Cada um tinha a sua singularidade. Exatamente, a sua identidade. E aí era legal, o cantor sabe ornamentar daquela forma, e cada cantor inventava a sua ornamentação. E com essa prática, muitos desses ornamentos começaram a ser grafados. Aí a gente tem hoje uma coleção de figurações melódicas, que geralmente, Natan, dica prática, estão fora do acorde, estão fora da harmonia. A gente tem, por exemplo, a apogiatura. O que é a apogiatura? É você atacar num tempo forte uma nota que não faz parte do acorde. Se eu estou, por exemplo, no acorde de Dó maior, eu posso tocar Ré, Dó. Olha, o que já vem no seu ouvido? Ó. Eu acho que eu já ouvi isso de alguns cantores que eles começam numa outra nota e depois deslizam para nota Certeza. alvo. Pronto, exato. Isso é um tipo de ornamentação.
Só que foi tão feito, foi impregnado isso na nossa prática, né? E esses ornamentos começaram a ser escritos e desenhados, né? Então a E gente tem começou, vários. e chegou até um ponto que começou a ficar clichê dentro da música. Clichê. Sim, sim, sim. Sim, tem um clichê. E tem vários deles. Depois eu posso até te mandar um material sobre eles. Mas a gente tem a pojatura, a escapada, a bordadura, a nota de passagem, né? A dupla bordadura e assim vai. Então, são várias maneiras. Por que tem esse nome? Figuração melódica. Como você bem disse lá no começo, para a gente enfeitar, para a gente dar a nossa cara, a nossa identidade da música. Então, olha que interessante a gente Sim, ver, porque né? fica Uma muito coisa que chato se você. Fica muito fica chato muito chato. se você. Não, fica muito chato que eu digo o seguinte: você vai, por exemplo, fazer um show e cantar uma música que já é manjada de um Uhum. outro cantor. Vai, sei lá, Hum. Fred Mercury, qualquer um. Uau! Você cantar do mesmo jeito que o cara canta, sem colocar a sua impressão digital, vamos dizer assim, fica. Demais. Você não se sobressai dentro do que você está fazendo. Você é só mais um. Você é só mais um. E que legal a gente poder fazer isso, né, Natan? É um recurso muito valioso que veio lá de trás. Eu não sei se você tinha essa noção que veio lá de trás isso, né? E aí a gente tem, por exemplo, na nossa maravilhosa história da música ocidental, pessoas que fazem isso de uma maneira incrível, não só na música popular, mas na música erudita ainda, né? A gente tem cantoras e cantores bravos que fazem isso, né? O canto barroco, o estudo do canto barroco traz várias maneiras de ornamentar com orientações mesmo de como você executar uma cadência não sei o quê. Tem a cadência de Catini, a cadência de não sei quem. Eu não sei muito bem os nomes, mas existem essas possibilidades, né? O canto barroco é cheio. Você quer um lugar para ter inspiração de ornamento, é lá no barroco. E o barroco francês vai ser diferente do barroco italiano e diferente do alemão e, enfim, vai, né, isso vai mudar tudo. No momento clássico, que é um momento de limpeza, que é onde, né, as pessoas estão focadas na forma, na quadratura, na geometria da coisa, a gente recebe o Na iluminismo, perfeição. na perfeição, né, na ternura das melodias. Eles cansaram daquele rococó todo do barroco, aquela ornamentação toda. E essa pureza vai ter ornamentos bem importantes, assim, mas vai ter. Então, tanto vocalmente quanto instrumentalmente, esses enfeites eles vão acontecer. No clássico, no romântico, vai ter pra caceta, vai ter as cadências as cadências das cantoras de ópera, né? Não só nas áreas. Aí tem também as cadências dos concertos de piano ou dos concertos instrumentais diversos, né? Que é quando o intérprete tem a possibilidade de fazer exatamente o que você disse. Ele cria no meio da obra, geralmente mais para o fim, um momento de improviso, que é um autógrafo, né? E todo mundo falando, nossa, qual é a cadência que a Marta Argerich vai tocar? Que é uma pianista incrível, sugiro que você ouça se ainda não a ouviu. E a Maria Uhum. João Pires, qual é a cadência que ela. Mesmo que a obra seja igual, as cadências são diferentes. Porque as pessoas são diferentes, né? E é lindo quando você fala que é colocar a sua impressão digital. Quando a gente performa, a gente executa uma obra, não tem como a gente não fazer isso, né? E aí a gente vai para o momento da música moderna, que a gente dilui a tonalidade, e isso continua acontecendo de múltiplas formas. Aí sem mais uma escola definida, mas muito mais atrelado com cada músico e a sua ideia de melisma, a sua ideia de ornamentação, né? E aí, como você está se sentindo em relação a isso tudo que a gente falou? Olha, tinha coisa que eu não sabia. Por exemplo, que o melisma tinha vindo bem antes do Bem antes da modalismo. Whitney Houston. Não, não, bem antes do modalismo. Não vou nem Bem falar da antes, Whitney Houston, é isso que mesmo. ela é uma artista mais atual. Mas, por exemplo, voltando historicamente na, na história da música, assim, né? Eu partia mais do conhecimento do modalismo. Uhum. Porque eu pegava coisa na internet, só que eu não sabia que essa parte vocal vinha até antes. Porque, como você Antes, mesma disse, tem documentação que a gente nunca teve acesso. Por exato. isso que algumas informações até hoje não são desconhecidas.
Sim, total. E será mesmo, né? E esse é o métier do historiador, do musicólogo e tudo mais. Então a gente está aí para pesquisar, para incorporar essas práticas, para que isso não seja só estudado, mas praticado, Natan, como você tá tentando fazer, né? Como que eu posso agora colocar o melisma em uma peça que eu estudo, saber a diferença do canto silábico para o canto melismático e poder arrastar isso de alguma forma? E aí, assim, Uhum. é muito louco, né? Porque são 5 para as 9 da noite, a gente está conversando de um assunto super incrível, que é a sua escolha, que foi melismas. Eu queria usar esses 2 minutinhos finais para agradecer o seu tema, agradecer essa sua ideia de me fazer surpresa também, que foi a primeira live que alguém fez isso comigo. E eu achei ótimo, porque eu me senti desafiada também. Uh, eu tentei resgatar algumas coisas das minhas práticas, lembrar que também isso é super possível em música vocal coletiva. A gente falou um Eu, pouco de solo, né? Eu queria te sim, agradecer esse tema que a gente teve a oportunidade de falar sobre. Se precisar de algum material, eu posso enviar depois, tanto para o Natan, estendido às pessoas que ouviram essa conversa também. E é isso, e toda segunda eu vou estar aqui para compartilhar, para dar de presente uma aula para quem se interessar.